Ontem nós tivemos uma notícia científica muito boa e muito tardia, na verdade. Eu acabei vendo por meio do perfil do Léo Costa que o estudo da cloroquina que originou todo aquele burburinho de usar a cloroquina como tratamento da Covid-19 lá em 2020, esse estudo foi retratado. Para quem me segue aqui e sabe sobre ciência, sabe que estudo retratado significa que o estudo foi publicado num jornal científico e posteriormente ele veio ser retirado da sua publicação por algum erro metodológico, algum erro humano que pode ocorrer, ou até por fraude, que é bem claro nesse estudo que isso ocorreu por fraude. Esse estudo é do grupo de um médico francês, Didier Raoult, que é um cara extremamente polêmico e que prometia no início da pandemia que cloroquina tratava pacientes com Covid, os pacientes não morriam, né? E o estudo ele era péssimo, péssimo de qualidade. E até, inclusive, em março de 2020, isso me motivou, inclusive, a escrever uma carta ao editor. Não só eu, mas tem milhares de cartas aqui ao editor, né? Mostrando que o estudo tinha falhas impressionantes e que ele não deveria ter sido aceito, né? Só que a partir daí, o estrago já estava feito, porque tem pessoas que acham que estudo publicado significa tudo. Pois bem, eu até fiquei muito feliz de não ter perdido meu tempo lá em março de 2020 escrevendo essa carta ao editor. Porém, o estudo só foi retratado agora, né, 4 anos depois. Pouco mais, quase indo para 5 anos praticamente. Né? Inclusive é uma revista bastante conceituada, que é um jornal internacional Antimicrobial Agents. É uma revista até que bem conceituada, com fator de impacto bom. Porém, eles entraram nessa e publicaram esse estudo terrível e demoraram a retratar. Ah, Pois bem, ele foi retratado, né? Então mostrando de fato que aquilo que a gente via lá em 2020 alertava sobre o uso de cloroquina ou medicamentos milagrosos durante a pandemia, obviamente não tinha um respaldo científico. E agora isso fica ainda mais evidente. O problema que eu quero ressaltar aqui é o quanto essa ciência mal feita, essa ciência tendenciosa, ela acaba impactando de uma forma extremamente negativa, porque mesmo agora despublicado esse artigo, muita gente ainda vai defender que esse tipo de medicamento funcionou ou funciona. Mas sabe o que é o mais impressionante? Eu estou até olhando aqui no site da própria revista, né? A quantidade de citações que esse artigo teve e de divulgações. Só para vocês terem uma ideia, esse artigo foi citado por outros artigos científicos 3.966 vezes. Ou seja, mesmo esse estudo sendo péssimo, muita gente usou esse estudo como base de boa evidência. Ou não, né? Às vezes tem estudo aqui que de fato criticou. É o meu caso, por exemplo, eu citei o estudo dele na carta ao editor, mas criticando o estudo. Mas veja que são quase 4.000 citações, né? E se a gente olhar os dados de mídia social que o site traz, são quase 59 mil menções desse estudo. Então veja como que uma ciência mal feita, ela se espalha rapidamente e ela acaba trazendo prejuízos importantes para a sociedade. Então muitas pessoas morreram usando essa medicação ao invés de, por exemplo, buscar uma ajuda médica, tá? De fato que tinha um respaldo científico para algum tipo de tratamento, né? Ou evitaram usar vacina acreditando que esse tipo de medicação as protegiam. Então você vê como que é o estrago, né? Quando isso ocorre. Mas fiquei muito feliz pela retratação do estudo e eu vou deixar aqui, inclusive, a carta do editor que eu escrevi, levantando alguns pontos, mas tem alguns outros. E a própria revista, na retratação, ela descreve o porquê que esse estudo foi retratado. Inclusive, alguns dos autores, inclusive, solicitaram para que o estudo fosse retirado. Né? Eles obviamente se sentiram com o tempo talvez pressionados e observando que a carreira deles poderia ir por água abaixo. Então eles também tiveram pelo menos essa honra de fazer isso. Mas o estrago foi feito, né, em termos na ocasião, em termos de ciência, mas a ciência se corrige, esse que é o lado bom. Né? Eu falava isso em 2020, quem não conhece ciência duvidava, mas está aí, uma prova muito concreta de que a ciência se corrige
Tiveram estudos em revistas boas, inclusive, grandes, né? No Lancet, por exemplo, teve um estudo que foi retratado, inclusive. Então, assim, essa é a vantagem da ciência, né? Em algum momento a gente chega em algum produto final. Beleza? Abraço.